Bom, o negócio é o seguinte, Gustavo Gaiofato esteve aí no Genética. Vamos aí, pergunta, o que um comunista quer? O que um comunista quer, cara? Mas é uma experiência muito foda. E você se identifica como um comunista, socialista, como você poderia dizer? Como um comunista. Comunista. Eu me identifico como... Ih, tá nervoso, hein? Tá suado. Ô, Genética, vou te mandar um pix aí pra você ligar o ar-condicionado pro meu mano Gaiofato aí. Eu sou caipira, tá? Eu sou caipira. O que é o comunista hoje? Hoje, acho que o Pô, que isso, hein, Genética? Tá catabolizando o nosso mano Gu aqui, pô. O comunista hoje é alguém que está preocupado fundamentalmente em alterar a dinâmica da sociedade que a gente está vivendo, né? Eu acho que os comunistas Porra, ele tá... Porra. Sopra aí, chat. Assopra o Gustavo. pautam sobretudo pela perspectiva de criar, né, talvez... Ó, pra deixar o clima mais refrescante, pô, me dá agonia ver os outros com calor, cara. Vocês não ficam com agonia quando você vê os outros com calor? Eu fico. Quer ver, ó? Vou pra refrescar um pouco. Ligar o ventilador aqui. Mas esse ventilador tá muito ruim. de criar um mundo em que as pessoas que constroem o mundo tenham direito a esse mundo, né? Então eu acho que nessa linha de pensar que eu, enquanto comunista, quero que os trabalhadores, que o proletariado brasileiro possa ter dignidade na sua vida, né? Eu me incluo nesse processo, porque eu também, apesar de algumas pessoas falarem, comunista de apartamento, né? Esse tipo de coisa. Gente, sério? Será que a gente consegue fazer um corte sério, sem zoeira aqui? Vocês vão se comportar? Pelo amor de Deus, palhaçada. Aí depois os caras vêm falar assim, React não é conteúdo, React é um lixo, é roubar conteúdo alheio, mas também, uma bobajada, né? Agora presta, vamos recomeçar. De novo, 3, 2, 1, 0, piadinha. Direito a esse mundo, né? Então eu acho que nessa linha de pensar que eu, enquanto comunista, quero que os trabalhadores, que o proletariado brasileiro possa ter dignidade na sua vida, né? Eu me incluo nesse processo, porque eu também, apesar de algumas pessoas falarem, comunista de apartamento, né? Esse tipo de coisa, porque, enfim, né? As pessoas falam esse tipo de coisa na internet, porque Eu vi um comentário num vídeo meu no YouTube, pô, é muito bom, eu tô com preguiça de achar. Ele falou assim, por que todo comunista que eu conheço é milionário? Seria uma coincidência? Falou, ô louco, tá assim? Pô, como é que faz? Eu quero. Ô, louco. E comunista não gosta de trabalhar. Puta, meu sonho, ficar milionário e não trabalhar, cara. Tá? Tem como? Se tiver como, me avisa. É uma terra de ninguém, mas eu acho que é, sobretudo, alguém que está comprometido com o processo e o projeto de emancipação da classe trabalhadora, da construção do socialismo e na luta pelo fim da sociedade de classes e o fim do Estado. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. E também empenhado com o fim de todas as opressões estruturais que existem e que fazem com que o regime que a gente tenha, o modo de produção que a gente tem, que é o modo de produção capitalista, se escora, né? Então, um comunista é uma pessoa que está necessariamente preocupada também não só com o fim da exploração do trabalho, né? Que é o ponto principal, não sei se principal, mas eu acho que o ponto central, assim, da base da teoria, mas também são pessoas que estão preocupadas com a garantia de dignidade e de garantia de vida para as mulheres, para as pessoas pretas, para os povos originários, para todos os grupos que, de alguma maneira, são oprimidos. O que comunista tem contra falar mais fácil para todo mundo entender? Mas o que ele falou de difícil aqui? Que você não entendeu? A emancipação da classe trabalhadora. Você não se eu falar isso para minha mãe entende, pô. É possível que vocês não entenderam nada. Pô, galera, acho que às vezes vocês... Sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês é o seguinte. Fala a língua do povo. Eu sou povo, tu é povo. Tem um monte de gente entendendo aqui, tá? Pô, mas que caricatura é essa que vocês têm do trabalhador, do povo, né? Galera, eu acho que vocês que não entendem as coisas e ficam colocando a culpa no seu Zé metafórico, né? O trabalhador não tá entendendo nada. O seu Zé lá da padaria... O seu Zé da padaria é burro. Ele não entende nada, ele não sabe o que é... Cara, quem não tá entendendo é você, sabe? Porque você fica vendo muito meme, muito TikTok, sabe?
Eu garanto que você tá vendo vídeo satisfatório na internet. Se eu botar um vídeo satisfatório aqui, você vai prestar atenção? Cadê? Vídeo satisfatório. Vou botar um vídeo satisfatório aqui. Se escora, né? Então, um comunista é uma pessoa que está necessariamente preocupada também não só com o fim da exploração do trabalho, né? Que é o ponto principal. Não sei se principal, mas eu acho que o ponto central, assim, da base da teoria. Mas também são pessoas que estão preocupadas com a garantia de dignidade e de garantia de vida para as mulheres, para as pessoas pretas, para os povos originários, para todos os grupos que, de alguma maneira, são oprimidos e que fazem esse sistema funcionar, né? Porque enquanto a gente tem trabalhadores brancos sindicalizados que sofrem, se a gente pensar em termos de escala, né, ou em termos de agentes históricos ali no Brasil ou em qualquer outro lugar, a gente vai ver que a classe trabalhadora, ela sofre problemas diferentes, intensidades diferentes, dependendo de onde ela vem, né? Então, um trabalhador branco vai sofrer uma opressão muito diferente de uma trabalhadora negra, de uma periferia, de uma trabalhadora LGBT, por exemplo. Então, acho que o comunista hoje é aquela pessoa que está compromissada com o processo de emancipação do fim da exploração do trabalho, né? Isso significa muitas coisas, a gente pode até conversar mais, e também preocupado e empenhado com um projeto que visa dar garantia e dignidade para todos os grupos que são socialmente oprimidos, né? E aí, Pronto, outra pergunta que prestou talvez, atenção? Aí, conseguiu entender? Entendeu agora? Palmas! Palmas pra ele, o trabalhador metafórico, o seu Zé da padaria, a dona Gertrudes, a tia Genoveva, né? Agora você entendeu, pô. Ah, entendi. Pô, boa. Isso aí, parabéns, viu? Demora, mas a tia Genoveva, graças a Deus, tá entendendo? Gente, assim, às vezes eu acho que é o seguinte, né? Vamos falar assim, vai. uma pessoa que talvez não pense tanto em política, traga já na sequência também, é um pouco sobre essa questão do comunismo dar certo, né? Existe essa lenda de como o comunismo nunca deu certo em nenhum lugar. Apesar de a gente ter tido algumas experiências do socialismo em alguns países, o comunismo, ele deu certo, ele dá certo? Por que a gente não vê ele implementado, talvez, do jeito que a gente vê o capitalismo em algumas outras sociedades? Essa é uma pergunta um pouco que as pessoas fazem, é uma pergunta que, na verdade, esconde um problema de análise, que é o seguinte: todas as coisas dão certo, Edson. Todas as coisas dão certo. Não existe nada... Pra mim, no casamento não deu muito certo, não, hein? Não deu muito certo. Fundamentalmente que, dentro de um espectro político, né, pensando assim, dê errado, né? Se a gente pensar, por exemplo, a política econômica do Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro deu certo? Tô te perguntando. Eu acho que foi um desastre. Então, e aí, na verdade, é uma pergunta que tem duas respostas. Porque ela foi um desastre e, ao mesmo tempo, ela não foi um desastre. A grande pergunta é, para quem ela não foi um desastre? Então, se a gente parar para pensar, nessa perspectiva, a gente precisa sempre entender. O comunismo, ele primeiro nunca foi implementado, né? E eu acho que nem tem como ele ser implementado como se fosse uma receita ali colocada. Mas uma construção comunista significaria um processo de emancipação internacional, né? Então os comunistas compreendem que esse processo de exploração do trabalho, da economia, da vida tal, ele opera em escala global. Então não tem como existir um país capitalista que funcione se esse país capitalista de alguma maneira não consiga se utilizar de outras partes do mundo para poder sustentar o seu sistema. Então, algumas pessoas vão dizer, até para dizer, o capitalismo funciona no Brasil? De novo, a resposta é funciona. A pergunta que tem que ser feita é funciona para quem? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um modelo econômico como o do Paulo Guedes, que piorou, né, colocou o Brasil aprofundou a crise que a classe trabalhadora vive, né, isso pelo número de pessoas com fome, desempregadas, trabalho precarizado, violência e tudo mais. Ao mesmo tempo a gente teve uma ascensão de novas pessoas se tornando bilionárias. Então, para essas pessoas a política deu errado? Não, para elas deu certo, né? Então eu acho que, da mesma maneira, né, se a gente pensar a partir da experiência socialista, né, se teve alguma experiência socialista que deu certo, eu acho que isso parte também da necessidade de compreender que as coisas elas nunca dão certo em absoluto, tá ligado? Eu acho que é importante a gente... Cara, que vergonha, mano. Puta merda, que esse é a pior live da internet, cara. Os piores... Eu não vou... Cara, não, um comentário engraçado, não. Um comentário inteligente eu vou ter que fazer, senão vai pegar mal pra mim. Eu sou reitor da Unicupa, eu não posso passar esses vexames, tá?
Então, um comentário engraçado, um comentário inteligente, eu vou ter que fazer, senão eu vou perder esse react. Presta atenção, sem gracinha. A gente ter essa noção, porque isso faz com que a gente possa aumentar a complexidade do debate. Porque da mesma maneira como o capitalismo produz contradições, o socialismo na sua implementação, no seu processo de desenvolvimento, ele vai ter outras contradições, né? Existem processos que acontecem e que vão gerar problemas e que, para solucionar, vão gerar outros problemas e assim vai, né? Eu acho que o socialismo, né, o marxismo-leninismo, ele não se propõe a resolver todos os problemas de... Olha lá, já secou o suor, ó, já ficou mais calmo. Ele já ficou mais calmo, pô. Ele já ficou mais calmo lá, tá tranquilão, ó. todas as dimensões sociais do mundo, né? Tem um livro muito bom do Lenin que chama Quem são os Amigos do Povo? Que ele fala em resposta ao intelectual daquela época. Eu li um livro. Você acredita que eu li um livro do Lenin? Até hoje eu não acredito que eu li um livro inteiro do Lenin. O que fazer? O livro é bom, cara. Esse livro do Lenin é o seguinte, para você que quer começar a ler comunismo, é o seguinte, o livro é bom, mas tem hora que dá depressão, porque você não entende nada, porque parece coisa de... Sabe o Mamãe Falei querendo debater? Só que em vez de vídeo, é um debate de livro, de escrito, né? E aí ele fica falando de uns caras que eu não faço ideia de quem seja, brigando, dando indireta, mas o homem pra gostar de dar indireta era o tal do Lenin, sabe? O homem pra gostar de dar indireta era o tal do Vladimir Lenin. Mas, cara, do nada, o homem engata a marcha e vai dando, literalmente, uma mitada atrás da outra. Uma mitada atrás. O livro é bom. Bom, viu? Bom. Vale a pena você passar por essas fofocas, porque o saldo é extremamente positivo. É uma treta de Twitter, exatamente, cara. Exatamente. Bom demais. Leia, cara. Eu esqueci agora o nome do cara, mas ele vai fazer essa resposta. Ele vai dizer que o marxismo nunca se propôs a ser a solução mágica para todas as questões. Então, outras contradições vão ser geradas e outras contribuições vão ter que ser feitas para poder construir isso. O que a gente pode observar é que durante o socialismo, a classe trabalhadora teve o vislumbre de uma outra forma de vida, né? Teve o vislumbre de uma... Luigi, falar que você leu um livro não conta como inteligente. Você ainda tá... eu tô devendo um comentário inteligente. Ô, mano, esse ano eu já li 7 livros. Vocês acreditam nisso? 7 livros, cara. Tô de marketing, não aguento mais marketing, mas tem que estudar. Tem que estudar pra dar aula lá no Formando Campus. De um outro tipo de realidade, que é um tipo de realidade muito diferente do que a gente tem aqui no capitalismo. E a gente pode até pensar, se o socialismo deu certo, por que a União Soviética acabou, né? E aí, de novo, conforme a gente pensa a questão da nossa formação política e a nossa formação enquanto sociedade, a gente tem contradições que vão sendo geradas, a gente tem um debate político que vai sendo articulado, que vai sendo pensado, e no caso da União Soviética a gente tem um giro à direita do Partido Comunista, né? Porque dentro do Partido Comunista, Edson, também existe luta de classes, tá ligado? Existem dirigentes comunistas que são mais à esquerda, tem dirigentes comunistas que são mais à direita, e esse pensamento vai estar na forma como eles pensam e conduzem suas políticas, tá ligado? Então o que aconteceu no caso da União Soviética, a partir dos anos 60, com o Khrushchev e o Brezhnev, você tem ali uma retomada com o Andropov. E depois ali o Gorbachev, que é a pá de cal, é um processo de indireitização do partido. Mas como que essa indireitização acontece? Não é que eles vão virar o Bolsonaro, tá ligado? Eles não vão sair falando groselha na internet. O que eles vão fazer? Eles vão, basicamente, ter uma perspectiva muito mais reformista em relação a muitas coisas. Então, por exemplo, foi durante o regime do Khrushchev que existe um incentivo muito maior aos bens de consumo do que a indústria de base, por exemplo. Que merda, e aí tem algumas pessoas, historiadores, que fazem essa análise. O cara começa a fazer regime e a turma consumindo. É foda, mano. É foda. É você começar a fazer regime que todo mundo do teu lado te convida pra jantar, pra churrasco. É uma desgraça, cara. Aí o cara começa a fazer regime. Análise que vão dizer que esse é o primeiro momento em que isso começa a degringolar. Porque você vai ter a formação de uma economia paralela, que não vai conseguir atender a todos esses bens de consumo, você vai ter uma posição na política internacional que é diferente. Então, o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética é um processo de giro à direita, e que o Gorbachev, né, que o Gorbachev é o cara que é cultuado no Ocidente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Por quê? Porque ele basicamente foi a pessoa que destruiu a experiência socialista e que foi um dos responsáveis por esse processo, né? Mas não só ele. E essa é a questão, tipo, a União Soviética acaba com o povo protestando contra isso, né? Tem
cenas, acho que em 93 há uma tentativa de retomada do poder soviético e a Força Aérea Russa bombardeia praças, assim, bombardeia os lugares, né? Então, a gente pode pensar em, sei lá, né, em outros exemplos como a China, o Vietnã, que tem outras dinâmicas de funcionamento, tá ligado? Então eu acho que para a gente poder pensar numa questão socialista, a gente primeiro precisa pensar que nenhuma questão socialista vai ser igual em lugar nenhum. Boa. Porque as contradições que o Brasil vive são muito diferentes das contradições que o povo russo vivia naquela época. Da mesma maneira, como são contradições um pouco mais parecidas, mas também diferentes, do que o povo cubano vivia nos anos 50. E assim sucessivamente, tá ligado? E aí isso abre pano para muitas coisas. Então, tipo, acho que a gente... essa pergunta, né? O socialismo deu certo? De novo, ele dá certo. Né? Ele dá certo. A questão é perguntar para que ele deu certo, para quem ele deu certo, porque isso eu acho que esse é um bom fio condutor. Certinho, chat. Porque quando a gente analisa quais são os modos de vida presentes nessas experiências, a gente consegue tomar uma conclusão. Preciso dar um exemplo. A China, em 1949, tinha uma das menores expectativas de vida do mundo. Era algo em torno de 35 a 36 anos de idade. Era um país que havia passado por um processo de rapina da Inglaterra, uma rapina indireta da Inglaterra durante todo o século XIX. É um lugar pobríssimo, né? Um lugar paupérrimo e que as pessoas viviam muito mal. Durante o processo de construção da Revolução Chinesa, por exemplo, de 49 até os anos 70, 80, a expectativa de vida dobra. Em compensação, se a gente pegar, por exemplo, do fim da União Soviética, de 91 até 2001, que é o governo do Yeltsin, a expectativa de vida na Rússia caiu 10 anos. 1 ano por ano. E o que é isso, né? Se as pessoas estão com menos expectativa de vida, vivendo menos, isso é um sinal de que existe um problema estrutural que está acontecendo ali, tá ligado? Eu acho que dessa mesma forma, assim, a gente pode só ir pincelando como que essas contradições aparecem na realidade, como que elas aparecem no nosso dia a dia, e para a gente poder pensar um socialismo brasileiro, é preciso pensar o Brasil, tá ligado? É preciso pensar quais são as dinâmicas e questões que tem aqui. Né? Porque não adianta nada eu tentar implementar um socialismo cubano no Brasil, ou um socialismo chinês no Brasil, porque o Brasil não é a China, o Brasil não é Cuba, o Brasil... Bom, isso aí é uma coisa que é meio irritante. A gente tem, sei lá quantas horas aqui de comunistas e socialistas, e esquerdistas e progressistas e direitistas e liberais e comunistas e conserva-loucos falando de Cuba, de Venezuela, de coisa, porque... Gente, tem que pensar o socialismo do Brasil pro Brasil. Ponto, sabe? Isso quem fala muito bem é o Elias Jabbour, cara. O Elias Jabbour fala... Eu gosto muito quando o Elias Jabbour fala de um socialismo brasileiro, sabe? Eu gosto muito disso. É um socialismo com samba no pé, tá? E com arroz e feijão na panela, bicho. O Brasil não é a União Soviética, no Brasil não é a Alemanha Oriental, tá ligado? Então eu acho que esse é um ponto importante para essa conversa, a gente estabelecer qual que é esse fio, do que é dar certo, né? E para quem esse dar certo funciona. Aí, ó, o que um comunista quer. Um fenômeno que a gente... vai virar a pauta, então é isso, acabou o corte. Prestaram bastante atenção? O trabalhador metafórico entendeu alguma coisa? Muito bem, muito bem, muito bem. Então é isso, nós.